Amém? Sabe, você vai entender uma coisa. A gente não precisa de muita semente, a gente precisa da semente boa. Você é a semente boa? A semente boa, porque semente ruim não presta. Presta? Produz? Então. As sementes boas, nessa noite, estão ouvindo a palavra do Senhor. E você, a sua semente, a sua vida é tão boa que o Senhor, Ele vai colocar, Ele vai cuidar dessa semente que é você, porque Ele é o agricultor. João 15 diz, o Senhor diz que Ele é o agricultor, é Ele quem cuida. A semente boa é tudo que o Pai precisa nas mãos dEle. E eu vejo muitas sementes boas nessa noite, amém? Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 19, é uma pergunta e depois uma afirmação. Diz assim: porventura, ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado os seus frutos? Mas desde este dia eu vos abençoarei. Amém? Sabe, querido, o tema da mensagem de hoje é os teus celeiros prosperarão. O que é um celeiro? Celeiro é um lugar onde se reserva ou se guarda resultados de uma colheita. Mas celeiro também é lugar onde sementes precisam estar guardadas. O celeiro é um lugar de reservas. Preste bem atenção. Celeiro é um lugar apropriado para guardar mantimentos, para guardar o produto daquilo que foi semeado e para guardar a semente, para que não venha a faltar. Então, preste bem atenção. Entendemos que o que determina a colheita é o quanto de semente se tem no celeiro para plantar. Não adianta uma pessoa que está trabalhando na terra, ela ter tido uma grande colheita num determinado tempo na vida dela. Se o celeiro não estiver cheio de reservas de alimentos e reservas de sementes, logo ela vai consumir o que está na reserva, e se não houver semente, ela não terá a próxima colheita. Deus vai revelar a você coisas profundas nessa noite. Não basta ter uma colheita, a colheita tem que ser permanente. Para que a colheita seja permanente, a reserva de semente também tem que ser. Porque se acabar a reserva das sementes do celeiro, você não vai ter o que plantar e logo você não vai ter o que colher. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que as colheitas são cada nova estação da vida. E o celeiro tem a ver com a nossa própria vida. Algumas vezes nós precisamos retirar do celeiro da nossa vida cristã para semear. E hoje foi falado muito sobre semear. Quando estamos nos grupos pequenos, nos lares, nós estamos semeando. Quando fazemos uma visita ao encontro de casais, o encontro de grupos pequenos, estamos semeando. Quando estamos trabalhando na libertação, na evangelização, estamos semeando. Estamos retirando o que tem no celeiro e estamos depositando na terra para que possa frutificar.
E algumas vezes o celeiro é a nossa própria vida, querido. Quando o Senhor nos dá uma palavra, a palavra ela é uma semente. E essa semente, ela deve ser depositada no celeiro do nosso coração. Jesus usou a parábola do semeador para falar sobre isso. A semente, ela tem que ser guardada lá, porque a responsabilidade de permitir que a semente seja colocada é nossa. Mas o tempo e o modo dessa semente frutificar é de Deus. Porém, Satanás, ele sabe que uma semente está sendo colocada no nosso celeiro. E de alguma maneira, Satanás sabe, ele sabe usar o sol escaldante das situações difíceis para tentar queimar e matar a semente que Deus tem colocado. Algumas vezes, Satanás, ele nos leva a sermos crentes almáticos, que vivem pelas emoções, pelos sentimentos. O pastor falou muito isso aqui hoje. Os cuidados, as preocupações da vida. Jesus, na parábola do semeador, ele disse que os cuidados, as preocupações, as ansiedades da vida, muitas das vezes fazem com que espinhos cresçam em volta da semente, sufoquem a semente. Algumas vezes a semente, ela cai à beira do caminho, não totalmente dentro do terreno, do coração. Mas sabe por quê? Será que a semente é ruim? Será que o agricultor, ele errou quando lançou a semente? Impossível. Porque esse semeador é Deus, o Espírito Santo não erra. E por que a semente cai à beira do caminho, querido? A semente, ela cai à beira do caminho, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós reduzimos o nível da nossa atenção em relação à palavra que estamos ouvindo. O semeador lança, mas o nível da nossa atenção, do nosso cuidado para com a semente que é lançada sobre nós é muito pequeno. Sabe, porque as pessoas, os crentes têm uma ideia que ele pode ouvir a palavra de Deus a hora que ele quiser. Você pode ouvir qualquer palavra, mas a palavra que Deus quer falar com você é aquela que ele determinou. Por isso você pode passar o dia inteiro ouvindo vídeo e pregação, e nenhuma dessas palavras te dá direção. Não é a palavra que você escolhe, mas é a semente que o próprio semeador ele lança, e o terreno do nosso coração se fica reduzido. E a semente cai à beira do caminho, vem as aves do céu e comem a semente. Sabe, irmãos, para semear é necessário ter sementes. Deus já semeou em nossas vidas a salvação através de Jesus. Você sabe disso. Ele já semeou. Agora, cabe a nós semearmos a partir dessa graça que nós temos recebido. Em Provérbios 4, 23, diz que o nosso coração é o celeiro, no qual devemos guardar a palavra que temos recebido. Sabe, irmãos, essa gloriosa palavra de Deus é o nosso alicerce, e é ela que nos prepara para as lutas e as dificuldades que surgem em nossas vidas. Se o nosso coração é um celeiro, e o que nós recebemos de Deus são as sementes, a pergunta é: o quanto de sementes você tem no celeiro do seu coração? Por isso que muitos crentes, quando se deparam com situações difíceis, e o pastor Christian, ele falou isso, muitos ventos sopram, e os ventos não avisam que vão soprar. Por isso que muitos crentes não suportam o dia da provação, o dia mau, o dia da tribulação, o dia do infortúnio, o dia da perda, porque no celeiro do coração deles não tem nada. Sabe, querido, o Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. E a pergunta do Senhor para mim e para você é:
como está o teu celeiro? Como está o teu celeiro? Sabe o que acontece conosco? Enquanto nós estamos comendo do mantimento que tem na panela, nós achamos que aquilo vai durar a vida inteira. Não temos nenhum depósito, nada guardado. Como está o teu celeiro? Ainda há sementes no teu celeiro, querido? Tem semente aí? Ainda há sementes? Ainda há fé no teu coração? Ainda há esperança? Há perspectiva? Ou o teu celeiro está vazio? Irmãos, não subestime os problemas. Um dia de problema pode esgotar o teu celeiro. Por isso que o lugar do crente é na palavra e na oração, não tem outro lugar. É como árvore plantada junto aos ribeiros de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. Não vai dar fruto o tempo todo, mas vai dar fruto no devido tempo. Mas para dar fruto no devido tempo, tem que estar junto ao ribeiro de águas. Sabe, querido, a pergunta hoje é: como está o teu celeiro? O teu celeiro está vazio. Como está o teu celeiro? Porque essa palavra de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, no final diz: mas desde este dia eu vos abençoarei. O Senhor quer que você tenha celeiros cheios para prosperar em todas as áreas da sua vida. Então, amados, nessa noite eu gostaria de compartilhar 3 princípios importantes, fundamentais, para que você tenha prosperidade em todas as áreas da sua vida, nos teus celeiros. Você quer isso? Porque se você não quiser, o azar é seu. A vida é sua. Você quer isso? Amém. Amém. E a primeira coisa que nós precisamos entender, dentro de Ageu capítulo 2, versículo 11, em como fazer prosperar o nosso celeiro, isto é, como ter celeiros cheios, porque celeiro cheio significa o quê? Prosperidade. Significa colheita. Significa muita semente para semear e muita colheita para recolher. Como ter celeiros prósperos? O primeiro princípio que é fundamental, que você precisa ter para que os teus celeiros prosperem, é: tome uma posição diante do Senhor e volte ao propósito. Sabe, irmãos, o que é o propósito? Eu já preguei tantas vezes sobre propósito aqui. O que é um propósito? O propósito de Deus na tua vida é a missão dele. É o que ele quer para você. Olhe que no versículo 2, Ageu está falando de 4 categorias de árvores. Ele está falando da videira, está falando da figueira, a romeira e a oliveira. Todas são árvores, mas cada uma tem uma missão, um propósito de frutificação. Suas folhas são diferentes, suas sementes são diferentes, épocas do plantio são diferentes. Propósito é a missão específica que Deus tem para você. Eu não sei nessa noite se você é uma figueira, se você é uma romeira, uma oliveira. Mas sabe, querido, cada árvore tem o seu fruto. Uma árvore não pode produzir o fruto de outra. Uma figueira não pode produzir fruto da oliveira. Então Deus tem uma missão, Deus tem um propósito. Deus tem um chamado para você. Algumas vezes nós não temos semente, querida, para plantar, e os nossos celeiros estão se tornando vazios, ou o nosso celeiro já está vazio, porque nós saímos do propósito.
saímos do propósito. Sabe, irmãos, você precisa tomar uma posição em relação àquilo que Deus chamou você para ser e para fazer. O Salmo 1, versículo 3, como eu já falei, diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, isto é, a árvore produzindo o seu próprio fruto no tempo certo. Então, pegue a sua mão, coloque no seu coração e repita comigo: eu sou uma árvore com uma missão, um propósito. Aleluia. Mas algumas vezes situações que envolvem as nossas vidas, ou o maligno, ou porque nós fomos negligentes com a missão a qual Deus nos chamou para realizar, nós saímos do propósito. Deixamos de ser aquela árvore específica, com uma missão específica, chamados por Deus para fazer algo. Sabe, querido, você precisa tomar uma posição diante do Senhor, porque senão os céus, eles vão reter as suas bênçãos. Eu creio na teologia da prosperidade. Eu não tenho nenhum problema com a teologia da prosperidade. Quem está falando com você é uma teóloga formada. Eu creio na teologia da prosperidade. Eu vou até fazer um videozinho, vou jogar lá no Facebook, que o pessoal está com problema com prosperidade. Todo mundo que vem para Jesus tem que prosperar, porque a cachaça vai virar comida, o cigarro vai virar... Não é verdade? Todo mundo vai prosperar, não sei qual é o problema. Eu creio. Eu não sei qual é o problema. E a minha teologia é uma teologia tradicional, reformada. Sabe, irmãos, tome uma posição diante de Deus. Volte ao seu propósito. Você é uma figueira? Seja figueira no Senhor. Você é uma oliveira? Seja oliveira no Senhor. Você é uma romeira? Seja uma romeira no Senhor. Viva o seu propósito. Porque senão os céus vão reter as suas bênçãos. Os céus podem reter as bênçãos. E muitas pessoas não entendem isso, ficam murmurando. Mas porque Deus me prometeu isso, aquilo e não aconteceu. Porque você saiu da posição. Você saiu do propósito. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente olhar a vida dos outros. Querermos o lugar dos outros, a vida dos outros, cada um tem sua vida, cada um cuide da sua. Eu falo assim com meus alunos: Deus deu uma vida para cada um, aí eles respondem: para cada um cuidar da sua. Com uma só a gente já não consegue cuidar, tu imagina cuidando dos outros. Quantas das vezes pessoas estão atrás de resolver problema dos outros para os outros, você não consegue resolver os seus. Resolve os seus, tá? Eu ouvi uma pastora muito conhecida, ela estava dando uma pregação na igreja dela, e ela disse assim: há mulheres que estão adoecendo, e ela trabalha muito com mulheres, e ela disse o número de mulheres que estão adoecendo. Que homem não adoece. Eu achei que homem não se preocupa com nada. É só mulher que adoece. Homem não se preocupa com nada. Por isso que é só mulher que adoece. E ela disse o número de mulheres que estão adoecendo. Porque elas não conseguem cuidar delas, mas elas cuidam da vida do neto, da filha, do filho, do marido, da mãe, do tio, da tia. Não é cuidar da vida dos outros, é cuidar mesmo, é tomar conta. Não é cuidar de ficar xeretando, é cuidar. Estão sinceramente ajudando outras pessoas. Mas estão adoecendo, sabe por quê? Porque por mais que você ajude, você não pode tomar decisão pelos outros. E aí vem as frustrações, vem os problemas, porque você não vê resultado, não vai ver, porque você tem que cuidar da sua vida. Se Deus tem uma aliança, ela é com você e ponto final.
Sabe, queridos, muitos ficam murmurando, porque Deus prometeu isso para mim e não aconteceu. E se Deus trouxesse a bênção que Ele prometeu, onde está você se já fugiu do propósito? Se já saiu da presença? Se já saiu da posição? Sabe, querido, alguns saem da direção de Deus. Alguns estão vivendo vida de aparência. Aprenda uma coisa definitivamente em relação a Deus. Quando Deus fala, a palavra diz que Deus não olha a aparência, não é que Deus está olhando cabelo, unha, batom, roupa, carro do ano, dinheiro no bolso, não é isso. Deus não fica iludido com engano. É isso. Muitos vivem de aparência, mas já saíram da posição de serem o que Deus os chamou para ser faz muito tempo. Só tem a estrutura, não tem mais nada. Ah, pastor, uma pessoa pode viver anos e anos assim? Pode. Por isso que fica doente. Não saia da posição qual Deus te chamou. Deixa a vida dos outros. Aconselhe, oriente, ore, mas não assuma a vida dos outros, que você não pode. Você vai ficar doente. Emocionalmente, fisicamente, você vai esgotar o teu celeiro. E depois, quando você estiver jogado numa cama, quando você estiver cansado, sem até com forças para vir na igreja ou buscar o Senhor, as mesmas pessoas vão dizer, nossa, mas você era tão fiel. Mas a pessoa esqueceu que te esgotou. Não é verdade? É isso. O Evandro disse assim, na hora que eu estava vendo amarrem os cintos, amarra o cinto aí. Sabe, querido, vida de aparência é vida medíocre, porque a pior coisa que tem é a pessoa demonstrar aquilo que não é de verdade. É mediocridade. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Sabe, irmãos, sabe onde está o nosso propósito? Na videira. A primeira árvore que ele fala aqui é a videira. Nós não somos a videira. Jesus é a videira. O Pai é o agricultor, mas nós somos os ramos. Quando nós estamos ligados verdadeiramente na videira, querido, nós vivemos integralmente o nosso propósito, a nossa missão. Os ventos virão. As dificuldades virão. Tem dia que o sol vai ser escaldante, mas essa videira, no devido tempo, vai produzir o seu fruto e o nosso celeiro vai ficar cheio de semente e mantimento. Aleluia! Cristo é a videira e você precisa estar nele para produzir frutos e ter sementes do seu propósito, para semear e obter uma grande colheita. Aleluia! Volte ao seu propósito, volte à posição. Eu estou lendo um livro chamado A Treliça e a Videira. Ele está em PDF, se você quiser eu mando para você depois o arquivo. A Treliça e a Videira. Você sabe o que é treliça, não é? Pode ter treliça de madeira, treliça feita com material metálico. É uma armação que é feita para que os ramos da videira ali possa, né? Porque possa ir ali crescendo, igual maracujá, né? Aqueles ramos. Mas muitas pessoas deixaram de ser videira, eles estão apegados à treliça. Treliça, querida, é só uma estrutura. Irmãos, desapegue da treliça. A treliça, ela é só um sustento. A estrutura é um sustento. A estrutura que é a treliça não produz vida. Quem produz vida é a videira. Muitos, já se cortaram, já foram arrancados da videira faz tempo. Ele está só de pendurado, sabe o quê? Na estrutura religiosa da igreja, na estrutura religiosa de um cargo, de um ministério, está ali, Não tem mais vida,
não produz mais frutos, já não entende a direção de Deus, as frustrações chegam, mas por quê? Faz tempo que você se deixou cortar da videira, você está lá no meio da videira, mas você não está preso na videira não, você está preso na treliça. E ramo fora da árvore vai produzir alguma coisa? Não vai. Vai morrer, é só de tempo ao tempo. Vai morrer e vai secar. Segundo princípio, para que os teus celeiros prosperem, produza frutos de fé como a figueira. A segunda árvore, Ageu fala, além disso, a videira eu já falei, e ele fala agora, além disso, a figueira. A figueira ela é uma árvore interessante, irmãos, porque a figueira é uma árvore que não floresce. A figueira é uma árvore que não floresce, ela põe folhas e frutos antes de florescer. Os frutos da figueira nascem antes das folhas. Primeiro vai vir os frutos, depois as folhas. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, que era uma árvore frondosa, não tinha fruto, estava errado. Tinha que ter fruto para depois ter folha. Mas como que é isso, pastora? Não tinha que ter a folha e depois ter o fruto? Como é isso? É a vida de fé. A vida de fé não é por aquilo que é no natural, não segue a ordem normal das coisas. A vida de fé age no sobrenatural. Algumas vezes, 1 mais 1 não é para dar 2, não. Algumas vezes, aquilo que é tão racional, não é, querido. Nem sempre é assim. Algumas vezes, a gente vai ter que viver a vida de figueira. Vai produzir fruto antes da folha. A figueira é símbolo de uma vida de fé. Ela é completamente diferente de todas as outras árvores. Antes mesmo que as folhas venham, vai aparecer o fruto. E Deus, nessa noite, Ele está chamando a você que como uma figueira, você produza frutos de fé. Quantos estão esperando ter para dar? O que é o dízimo? O dízimo é um depósito de fé, além de ser gratidão. Porque eu não sei porquê, mas todo crente dizimista, sempre que ele vai tirar um dízimo, tem alguma coisa naquele mês, para não dá não, isso vai faltar. Tem que ser figueira. Pastor, quando a minha árvore encher de folha, aí eu vou ser mais fiel. Então, você não conhece a Bíblia. Você tem que ser como a figueira. Antes da folhagem estrondosa, porque todo mundo quer a grandeza, ninguém quer aquilo que é pequeno. Jesus disse, se você não é fiel sendo empregado, você sendo dono, patrão, se você com R$1.000 você não consegue dizimar 100, imagina você ganhando 10 milhões, você vai dizimar? Vai nada, você vai dizer que é muito, o pastor vai roubar, mas para quê? Essa igreja não precisa tanto. É isso. Jesus disse que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Está esperando a árvore ficar frondosa? Você está muito enganado, teu celeiro não vai encher. Você tem que dar fruto. A árvore frondosa, querida, é para os outros verem. Os frutos é para Deus. Há irmãos aqui que são empresários. Há irmãos aqui que eram empregados, se tornaram empresários. Mas hoje você pode ver só a árvore frondosa na vida deles. Mas nós que conhecemos desde o começo, sabemos que esses estavam dando fruto. Estavam sendo figueira antes de serem árvores frondosas. Quer que os teus celeiros encham
e prosperem, seja como a figueira, produza frutos de fé. Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, Jesus ia ser preso nesses dias. Crime ambiental. Não é verdade? Ele ia ser preso. Ele ia ser preso, é crime ambiental. Ele fez faz uma árvore secar com óleo ou com algum veneno na frente da sua casa. Você vai preso, você vai pagar uma multa, se não for preso. Mas Jesus amaldiçoou aquela figueira e fez aquela figueira secar com aquela palavra que ele lançou. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque Jesus não encontrou fruto e deveria haver fruto ali. Sabe, querido, às vezes os céus se fecham, os céus não se abrem sobre a nossa cabeça, porque nós já temos recebido boa palavra revelada da parte de Deus, mas ainda não estamos produzindo frutos de obediência. O Senhor, Ele amaldiçoou a figueira porque não encontrou fruto. Ali estava representado a nação de Israel e cada um de nós. Quem não produziu frutos de fé está negando a palavra que tem recebido. Então, se você quer que os teus celeiros prosperem, você precisa ser como uma figueira, produzir frutos de fé. Ah, pastora, até hoje eu estava esperando a minha árvore ficar frondosa. Estava esperando errado. Agora você está aprendendo certo. Se você já não estava justificado antes, agora piorou a sua situação. Porque agora a palavra revelada veio e você entendeu. Você está entendendo? O que impede uma figueira de produzir? Jesus amaldiçoou porque aquela figueira não produziu. Ela tinha folhas e não frutos. E se nós temos que ser como uma figueira e produzir frutos de fé, porque algumas vezes nós não produzimos. O que nos impede de produzir como figueira? Tem algumas coisas aqui. Primeira delas, quando há infidelidade nossa para com Deus, somos infiéis para com Ele. Irmãos, eu não sei porquê, nós achamos que nós podemos cuidar da nossa vida sem pedir a direção de Deus. Nós achamos que podemos ter aquele dia do estarmos chateados. Não é o dia de estarmos consagrando, não. Não é o tempo da voz de Deus, não. Não é isso que eu estou falando. É um tempo em que a pessoa não pede a direção de Deus e o crente simplesmente ele decide fazer o que quer da vida dele, sem ir para o mundo, sem pecar, mesmo estando na casa de Deus. Isso é infidelidade para com Deus. Essa figueira não vai produzir com fé. Por que está sendo fiel? Como vai produzir com fé? A segunda coisa que impede uma figueira de produzir é a idolatria tomando conta do nosso celeiro. O que é idolatria? É nós termos outros deuses além do nosso Deus. Quando é que uma idolatria toma conta do nosso celeiro? É quando nós começamos a pensar que o que nós temos não é tanto do Senhor assim. O que nós temos não é tanto do Senhor assim. Afinal, pastora, eu me esforcei tanto, estudei tanto, trabalhei tanto para ter isso. Filhos, marido, casamento, igreja, bens materiais, formação acadêmica, dinheiro guardado, qualquer coisa, qualquer semente ou provisão que esteja lá no nosso celeiro. Quando é que a nossa figueira deixa de produzir? Quando somos infiéis e quando a idolatria está tomando conta do nosso celeiro, querido. Já estamos dizendo que o que temos é do Senhor, entendeu? Mas não tanto assim.
O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça. Esse contexto de Abacuque, Deus está chamando a atenção de Israel por causa da idolatria e a infidelidade do povo. Deus quer que o povo converta os seus caminhos ao Senhor. Querido, nós precisamos sempre estarmos convertendo o nosso caminho ao Senhor quando percebemos que estamos indo por uma direção errada. A vida é sua? A vida é sua? Não é sua não, querido. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizer assim, que todo mundo que é crente não gosta quando o não crente fala que todos os lugares levam a Deus, porque não leva. Ele diz, mas leva. Aí eu parei para ouvir. Ele tem umas pérolas legais assim, eu parei para ouvir. Ele diz, todos os lugares levam a Deus. Qualquer lugar de qualquer religião que a pessoa for nesse mundo, ela vai chegar a Deus. Aí ele fala, sabe por quê? Porque todos nós vamos morrer e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, querido, não importa. Eu creio em Buda. Você não vai ver Buda na eternidade, vai ver Jesus. Eu creio em Allan Kardec. Você não vai ver Allan Kardec, você vai ver Jesus na eternidade. Só que não mais como um salvador, mas como um justo juiz. Eu não creio em nada, eu sou ateu, eu não creio em ninguém, eu não creio em nada. Por você não vai encontrar o nada na eternidade, você vai encontrar Deus. Então, quando um amigo seu, uma amiga disser, eu não creio em nada, não tem importância, você vai encontrar Deus do mesmo jeito. Fechou os olhinhos, morreu, meu filho, o teu próximo encontro é com Deus para abrir os livros, e livro da vida, livro o livro da vida, o livro que conta sobre a história de cada um, as ações de cada um, livro das obras, obrigada. Vai encontrar Deus, não tem problema não importa, vai encontrar do mesmo jeitinho, não tem importância. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, tem problema. O que ele está falando é, não tem problema, figueira não floresça, não tem problema não. Mas Israel vai ter que encontrar-se com o Senhor. Se não encontrar, precisa também converter os seus caminhos ao Senhor, para que possa se alegrar no Senhor. Você precisa ser uma figueira que produz frutos de fé. É isso que você precisa ser. Terceiro e último princípio, para que os teus celeiros estejam cheios e prosperem. Que é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite, amém? Não basta produzir. O produto deve ser de boa qualidade. E a oliveira? Sabe, Abacuque diz, ainda que o produto da oliveira minta, como o resultado de uma plantação pode ser mentirosa? A oliveira, ela vai produzir frutos, e esses frutos serão processados e vão se transformar em azeite. Naquela época, o azeite era muito importante para a nação de Israel, pois eles exportavam o azeite e também era meio de sobrevivência econômica para o povo. Às vezes, uma oliveira não dava um bom azeite, e o azeite da oliveira, que a semente era ruim, era chamado de jambuzeiro bravo, porque ele não tinha qualidade. Se ele não tinha qualidade, era difícil comercializar ele, era difícil usar ele na cozinha. Por isso que ele está dizendo, ainda que o fruto da oliveira minta, isto é, fez-se tudo, plantou-se, regou, fez tudo, produziu, mas quando foi processar,
aquele fruto, o azeite produzido era uma mentira, era algo falso. Não era um verdadeiro azeite bom. Por isso, essa expressão, ainda que o fruto da oliveira minta, isto é, ele foi falso, não saiu conforme o esperado. Sabe, querido, Deus está olhando para você como uma árvore frutífera. Mas Ele não quer uma produção de qualquer jeito, Ele quer fruto de qualidade. É por isso que a palavra pregada nos púlpitos tem que ser de qualidade. Para que a semente que é jogada aí seja de qualidade e o produto que saia seja de qualidade. Por isso, igreja é tudo igual, né? Não. Prepastor é tudo igual. Pior, pregação é tudo igual. Você está muito enganado, que a minha não é igual a de ninguém. Não é. Tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Tem igreja que presta, tem igreja que não presta. Tem pastor que presta, tem pastor que não presta. Tem mensagem que presta, tem mensagem que não presta. Saiu da palavra, não presta. Não falou a verdade, não presta. Não é, irmã Terezinha? Ela ouviu? Por quê, querido? Porque nós seremos julgados mediante a palavra que temos ouvido. Então, você dá o seu ouvido para qualquer lugar, para qualquer pessoa, achando que é tudo igual, você está muito enganado. Porque se aí dentro de você começar a produzir uma semente que não presta, você vai ver o resultado na sua vida. Quantas pessoas chegam aqui porque foram produzidas na vida delas, a vida inteira, semente ruim? Por isso que a palavra é tão importante. Sabe, queridos, Deus está olhando para você como uma árvore frutífera. Ele conta com você. Ele quer que não somente Ele vá em você, mas que as pessoas, quando forem até você, elas encontrem uma árvore que produz frutos bons. Há vidas que você precisa alimentar, o reino de Deus precisa de você, você precisa de ser um azeite bom. O Senhor Jesus disse que uma lâmpada, e a lâmpada naquela época era uma lamparina que tinha azeite. Quando eu era criança, a gente viu lamparina, não é? E era colocado querosene. A lâmpada tinha que ser colocado um azeite ali. Jesus disse que essa lâmpada, que o azeite está sendo colocado, ela não pode ficar embaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no lugar alto da casa para iluminar todas as outras pessoas. Nós somos a luz do mundo, querido. Mas para brilhar tem que ter azeite de boa qualidade. Querido, o que é que as pessoas estão esperando de você? O que elas estão esperando de você? Sabe, irmãos, será que o produto da oliveira na sua vida não está saindo como esperado? Do que você tem se alimentado? Eu sei o que eu tenho pregado, mas eu não sei do que você tem se alimentado. Do que você tem se alimentado verdadeiramente? Será que o produto da oliveira na sua vida, que está saindo da sua vida, ele não está saindo como esperado? Será que ao invés de você ser uma bênção, você está se tornando motivo de escândalo no reino de Deus? Ao invés de dar bom testemunho, você está virando tropeço para os outros? Porque tem gente assim, não vem na igreja, fala para os outros que não vem. Não vem só você. Não publica que você não vem. Não fala porque você não vem. Não vem, porque se cair, cai só você. Já viu gente que é assim, eu estou muito triste, Jonatas. Eu estou arrasado. Aí eu arraso o Jonatas. Aí eu vou na irmã Terezinha, eu também falo a mesma coisa. Eu arraso a irmã Terezinha. Aí daqui a pouco, meu Deus, o mundo cristão, evangélico, gospel, todos estão arrasados. Querido, você está dando bom testemunho. O produto da oliveira que está saindo na tua vida está dando bom testemunho.
Sabe qual é o nosso maior desafio quando a gente faz uma atividade externa? Você sabe o que uma atividade externa fora da igreja mostra para a gente? O nível do seu testemunho lá fora. Porque se você não consegue trazer uma pessoa, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas querem estar em ambiente onde as coisas acontecem. Sabe, irmãos, não deixe que o produto da sua oliveira minta. Não deixe que da sua vida saia frutos que não prestem para nada e destrua a sua própria perspectiva de vida e a dos outros. Não permita isso. Sabe, queridos, você sabia que ninguém vai para o inferno por causa do diabo? Sabia disso? Que ele não vai lançar ninguém no inferno? Sabia disso? Ninguém vai para o inferno por causa de Satanás. Sabe por quê? Porque a palavra diz que cada um será julgado segundo as suas obras, não segundo as obras do maligno. Porque o maligno já está condenado desde o princípio e o inferno foi feito para ele e seus anjos. O que eu quero dizer? Não jogue sobre os outros uma responsabilidade de produzir frutos de boa qualidade, uma responsabilidade que é sua. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer que os teus celeiros prosperem. Esse tipo de mensagem que está sendo pregado hoje, sabe como é que é esse tipo de mensagem? Eu estou entrando no teu celeiro, estou falando, ixi, o negócio está bagunçado, tem rato aqui, meu filho. Tem semente mofando aqui, você sabe que uma semente estragada vai mofar as outras? Tem que abrir as janelas desse celeiro para que a luz do sol entre, ou tem goteira ali, você tem que cuidar do celeiro da sua vida. Esse tipo de mensagem é para entrar na tua vida e expor o teu celeiro, querido. Porque eu chegar aqui e pregar e dizer que você é uma bênção de Deus, e eu não sei se você entendeu esse louvor que nós cantamos, que não há mais condenação. Não há mais condenação para quem está em Cristo, porque quem não está continua condenado e vai para o inferno. E mesmo quem está em Cristo, se não se mantiver em Cristo, não acredite nessa graça falida que está sendo pregada por aí. A salvação e a solução é a graça que é em Cristo, mas você precisa viver à altura dessa graça. Não jogue nos outros a responsabilidade que é sua. Não basta produzir, o produto deve ser de boa qualidade. Irmãos, se você vem para a igreja para nos agradar, porque acha que a gente precisa de você, porque acha que sem você a gente não vai pagar esse aluguel, porque sem você não tem louvor, sem você não tem quem faça as obras da igreja, sem você não tem quem dê oferta, já deu. O fruto para mim já não é mais de qualidade. Porque não somos nós, o rei. Teus celeiros vão transbordar para a direita. Para a direita. Eu tenho problema com direita e esquerda. Para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, por todo lado. Vai produzir, querido, a 100 por 1. Até quem encostar em você vai ser abençoado, querido. Sabe, irmãos, e a última palavra nesse versículo que Deus, através do profeta Ageu, fala para o seu povo: desde esse dia eu vos abençoarei. Que dia? O dia em que o povo reconhece os seus caminhos, se dedica totalmente a sua vida ao Senhor. Eu vos abençoarei. Sabe, querido, quem está ouvindo essa palavra está dizendo: pastora, é comigo, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou ter mais compromisso com Deus, eu vou começar a produzir frutos de qualidades na minha vida. Pastor, eu vou me posicionar, eu quero ser como uma figueira que produz frutos de fé, que anda no sobrenatural, anda pelas pisadas da fé. Sabe, querido, essa palavra o Senhor diz para você desde o dia em que você se posicionou diante da minha palavra: eu te abençoarei. Aleluia, eu te abençoarei.
Deus quer que o teu celeiro esteja cheio. Ele quer que as sementes de fé estejam no teu celeiro, querido. Porque o nome do Senhor, Ele é glorificado. Quando os teus celeiros estão fartos, e você tem sementes e mantimentos espirituais, físicos, emocionais e materiais, para dar a quem precisa, para viver na obra de Deus, para abençoar esse mundo carente, sem Deus, sem paz e sem salvação. Desde esse dia em que você resolveu pela palavra assumir a posição do propósito de Deus na sua vida, desde o dia em que pela revelação da palavra você assumiu ser como uma figueira que vive, que produz frutos de fé, desde o dia em que pela palavra verdadeiramente você tem assumido tudo que o Senhor tem falado no teu coração, em que você tem assumido ser como uma oliveira que produza frutos de boa qualidade, desde esse dia, que é hoje, eu te abençoarei.